Antes, eu não tinha muito costume de ler. Eu gostava, assim, de ler. Eu até tinha lido alguns livros, mas não tanto. Era uma coisa difícil de eu conseguir ter o contato com o livro e comprar o livro e ter na minha mão. Eu antes gostava de livro, gostava. Só que eu não era de ler tanto, eu gostava mais de ler gibi. Eu sempre gostei de ler, bastante assim. Só que eu não tinha a oportunidade de estar comprando os livros ou de estar pegando na biblioteca sempre o livro que eu queria. E desde que eu entrei, eu peguei mais uma paixão pelo livro que eu não tinha tanto antes. E ter entrado no grupo me ajudou bastante, porque a gente tem a oportunidade de ler, escolher o livro que a gente quer ler e conhecer livros novos. Daí em diante tudo mudou na minha vida. Minha relação com minha família, minha relação com os meus amigos, com os professores. Eu tive essa experiência de poder ler diversos livros e foi onde eu me apaixonei. Tanto é que antes eu não tinha o costume de andar com livros debaixo do braço e a qualquer lugar onde eu ia eu não andava com o livro. Aí hoje em dia o livro ele é sagrado. Ele é como a roupa que você usa, sabe? O Calango ele funciona assim, os meninos recebem o livro, eles têm um mês para ler, a gente faz essa conversa sobre o que foi lido. Às vezes a gente entrega o livro para eles num dia, quando passa 2, 3 dias eles já estão, eu terminei, já estão comentando, né? Isso é muito bacana, né? De ver que eles realmente estão se entregando para esse projeto. E o Calangos Leitores, a diferença do projeto da Claudine é que os meninos eles recebem o livro para eles. Porque quando eu trabalhava em sala de aula com os livros, eu percebia que os meninos queriam os livros, né? Eles queriam ler, mas queriam também ter um livro para eles. E aí agora, assim, na minha cômoda eu tenho alguns livros, eu já chego a ter mais ou menos assim de livros, ó. E é muito legal, sabe? Quando eu levanto todo dia da cama, quando eu acordo e eu olho aquilo ali, já dá a felicidade do dia, só de olhar. Às vezes, assim, a gente tá lendo um livro, a gente termina de ler, a gente começa a ler outro livro, outro livro, outro livro. Aí mata a saudade daquele primeiro livro. E é muito, tipo, quando você pega o livro da biblioteca ou pega emprestado de um amigo, você não pode ficar, tipo, me empresta aí pra me ler aquela parte, ou me empresta aqui porque teve uma coisa nesse livro que me ajudou, uma situação, eu tô querendo reler. Aí eu fico muito feliz, porque às vezes eu gosto bastante de trocar livros. Tipo, eu leio um livro, aí minha colega quer ler o livro, aí eu pego e leio dela. Então, geralmente minha prateleira sempre tá bem cheia. E essa oportunidade de ter os livros pra gente é muito bom, porque eu particularmente eu gosto de colecionar livros. Eu tenho bastante livro que eu já li e coleciono. Tá lá. Antes de começar o projeto dos Calangos aqui, a nossa biblioteca era mais ou menos parada, poucos alunos frequentavam a nossa biblioteca. Hoje em dia, tipo, quem tá mais no comando, assim, é a tecnologia, e todo mundo pensa que eles só vão dar mais atenção para os filmes, para as séries, que o mais importante é Netflix, é isso, é aquilo. E não, e ver que tem mais gente dentro da biblioteca do que tem mais gente no celular. Na hora do intervalo, a biblioteca fica cheia. Em vez dos meninos estarem lá fora brincando, se distraindo, tem aluno que faz questão de vir para cá para ler. E eu acredito que isso é influência do projeto dos Calangos. Primeiramente eu quero parabenizar essa iniciativa, porque assim, a leitura literária, ela permeia pela vida do aluno de forma a abrir os horizontes e fazer ele redescobrir o novo. E assim, eu tenho percebido mudanças também com relação às habilidades de leitura, de interpretação por parte desses meninos. Quanto à produção escrita, a gente percebe que houve uma melhora, né? Porque é um aprimoramento. Eu acho muito interessante ver o senso crítico deles, o interesse deles. Eu acho muito bacana, principalmente ver o desenvolvimento da linguagem deles, como eles se desenvolvem bem dando suas opiniões. Eu acho muito bacana. Eu me sinto mais liberta, assim, porque sempre que eu li um livro, eu tinha vontade de falar com alguém. Aí eu tentava falar com a minha mãe, só que ela não entendia o que eu estava falando. E quando eu tô lendo um livro, que é do grupo, eu sempre penso como é que vai ser a reunião, o que eu vou falar na reunião, o que alguns dos meus colegas vão falar. E é muito legal porque tem pessoas no grupo que eu não tinha o costume de conversar. Hoje em dia a gente conversa, se vê nos corredores, eu pergunto como é que tá o livro, em que parte tá, se gostou, se não gostou. Os encontros, eles basicamente é o lugar onde você pode se expressar.
você não vai guardar a experiência que você leu para si mesmo. Além da gente se conhecer, a gente conhece outras pessoas. Mas sempre tem alguém que, querendo ou não, você acha assim, ninguém vai concordar comigo. E aí na hora eu fico, ai meu Deus, eu tô tímida, eu acho que eu não vou falar isso não, porque não vai ter ninguém que vai concordar. Será que eu fui muito em Nárnia e voltei? Aí às vezes sempre acaba tendo um colega ou outro que fala, cara, eu também pensei por esse mesmo lado. Se você gostou, se você odiou, você vai pôr pra fora. E o legal é que ninguém vai te criticar, ninguém vai reclamar, todos vão aceitar a sua opinião. E isso é o melhor. Mas quando a gente pode falar isso no Clube do Livro, é muito legal, porque a gente pode falar a nossa opinião, o que a gente gostou, o que a gente não gostou do livro. Mas eu achei muito interessante, porque antes eu nunca tinha visto falar tipo um Clube do Livro, só nos filmes mesmo. E todo mundo compartilhava as visões, eu falava, nossa, isso deve ser mó chato, o pessoal ficar falando de livro, que é isso. Aí hoje não, hoje eu vejo de uma forma muito legal e eu queria muito que todas as pessoas pudessem ter um clube pra poder falar com as pessoas, poder se abrir, porque você se sente mais feliz, você se sente mais experiente. O projeto também veio como uma forma de resgate para alguns alunos da escola. Nós tínhamos alunos que estavam praticamente desistindo de estudar. E aí eu cheguei nesse aluno e falei para ele sobre o projeto, ele ficou sabendo através de outros alunos. E ele aceitou o desafio. Eu falei, vamos entrar no Calão dos Leitores, você vai ver que é legal. E ele falou, eu estou com muito problema em casa, muito problema familiar. Mas ele aceitou o desafio e ele entrou e assim, a gente percebe o tanto que o aluno mudou. Né? Porque a leitura, a gente sabe que a leitura é uma forma de você ter acesso a outros tipos de conhecimentos que às vezes você fica muito alheio, né? Então, lendo, ele pode criar, ele pode imaginar, ele pode ter outro tipo de conhecimento. Nós tivemos também um pai que nos procurou, né? Porque o filho dele, ele começou a participar do nosso clube de leitura e assim, o pai veio agradecer por a gente ter conseguido colocar o filho, porque a mudança de postura do adolescente foi tão grande que o pai falou assim, nossa, eu preciso ir lá. E ele veio aqui agradecer, conversar, ele veio se informar como é que acontecia. Teve um outro pai que veio perguntar, né? Mas olha, a minha filha, ela está ganhando esses livros, eu tenho que pagar alguma coisa, né? Aí eu falei assim, não, o livro a gente está dando para ela. Aí depois o próprio aluno falou assim, nossa, Claudine, você vem aqui, você dá o livro, você proporciona um lanchinho pra gente no dia da nossa conversa, né? Mas por que você faz isso? Ainda tem gente no mundo que faz isso? Né? Mas por que existe o Clube do Livro? Realmente é para ter reuniões onde as pessoas vão ler e vão se expressar. Mas tem alguém que vai lá e dá os livros? Por que alguém dá os livros? Dá. Eles não cobram nada de você. E além disso, ele te traz um conforto enorme. É um ambiente onde você tem um conforto e ainda você tem um livro e que você pode se expressar com várias pessoas. É o que eu não entendi, é o motivo de simplesmente dar, entendeu? De dar o livro, de estar dando o livro. Foi uma coisa que antes eu não entendia. Até que na minha primeira reunião eu tirei essa dúvida com a Claudine e aí ela me explicou que quando você dá o livro, você simplesmente influencia a pessoa a ler e aí a conversar sobre isso e você também desenvolve mais as crianças para o futuro, a gente assim para o futuro, porque o livro ele é como se fosse uma comida, sabe? Você não vai negar ele a ninguém. Então é uma coisa que simplesmente você dá por prazer. O livro que eu mais gostei foi o Orgulho e Preconceito. É um livro que discutiu um tema que eu gosto bastante, que é feminismo, e principalmente numa época onde as mulheres não tinham liberdade para falar. Toda aquela relação de família, entre famílias, onde o pai tem uma filha e aí a filha ela vai para bailes onde ela tem que conhecer um garoto que é galã e rico, e o homem ele é rico e aí ele escolhe a sua esposa. É realmente um clima bem antigo, onde quando você lê, você até acha que está naquela época. Eu amo muito ler depois que eu entrei e ele é muito legal porque ele me mostrou vários outros tipos de livros que eu não tinha costume de ler. Por exemplo, eu gosto muito de ler romance, é um dos meus gêneros preferidos. E aí eu comecei a ler ação, aventura, muitos outros livros que eu pensei que eu não conseguiria ler porque eu achava tipo uma perda de tempo, muito chato. Só que é um clássico, é muito bom. Teve um livro que eu acho que foi um livro bastante famoso, que todo mundo que leu estava emprestando, que era o Rebolt. Eu ganhei o primeiro e o segundo livro. Eu emprestei os dois para uma amiga minha, que prestou para a prima dela, que me devolveu e emprestei para minha mãe. Foi um livro assim
bem compartilhado, foi muito legal de conversar com a minha mãe, porque minha mãe nunca lê, ela nunca tem tempo para ler. E ter emprestado aquele livro para ela e ter sentado para dialogar foi muito importante. Porque às vezes a sua leitura é prazerosa tanto para você quanto para alguém que está do seu lado e às vezes você nem sabe, né? Às vezes a pessoa está passando por alguma coisa, então eu acho que isso é importante e o Clube do Livro tem proporcionado muito isso e eu fico muito feliz. A valorização, né, que eles tiveram com relação à palavra do outro, e eles viram que cada um observou um aspecto diferente com relação à obra lida. Por exemplo, a questão de atitudes do personagem, a questão do enredo mesmo. Então, assim, foi muito interessante. Foi um trabalho, assim, sabe, muito belo. E eu fico muito, muito feliz de saber que esses meninos eles estão começando a ver a leitura como uma coisa prazerosa. Eles não estão lendo porque é mais uma forma de alcançar uma nota ou de fazer um trabalho da escola. Eles estão lendo porque ler é bom.